Hola, 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 amigos irmãos em português. Como estáis todos vocês? Neste vídeo estaremos considerando o estudo número 11 para esta semana, 20 a 26 de maio de 2024. Temos estudo número 11 como um tema muito interessante. Você pode perseverar apesar de decepções. É um estudo muito realista na situação que se vive em nossos dias. E o texto temático diz: você suportou muitas coisas por causa do meu nome. Pero que nome é esse? Podemos ver, segundo o contexto, que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele está falando a 7 congregações de aquele entonces. Assim que o objetivo deste estudo é ver como podemos perseverar servindo a Jeová, mesmo quando passamos por alguma decepção. Sejam muito bem-vindos e vamos a começar nossa consideração com o parágrafo 1. Por que é muito bom fazer parte da organização de Jeová? E podemos ver que Jeová nos dá uma família espiritual unida de irmãos e irmãs, como diz Salmo 133:1. Sin embargo, o mundo vai de mal a pior. Jeová também nos ajuda para que a nossa família seja forte e feliz. Também nos dá sabedoria que precisamos para lidar com as ansiedades e nos sentir felizes. Não devemos olvidar a importância de aplicar a sabedoria. Não é solamente ouvir sabedoria nas reuniões e praticar, aplicar o conhecimento. Parágrafo 2. O que precisamos fazer e por quê? Precisamos nos esforçar para continuar servindo fielmente a Jeová. Por quê? Porque às vezes podemos nos sentir ofendidos por coisas que outros dizem ou fazem. Também temos que lidar com as nossas próprias imperfeições e podemos cometer erros muitas vezes. E este estudo nos vai ajudar em 3 situações: quando um irmão nos ofende, quando o marido ou esposa nos decepciona e quando ficamos decepcionados com nossos próprios erros de nós mesmos. Começamos com a primeira situação. Persevere quando um irmão ofender você. Parágrafo 3. Que desafio todos nós temos que enfrentar? E alguns irmãos podem ter uma personalidade muito difícil, que nos irrita, que nos afeta de alguma maneira. Poderia ser algo que nos dizem, que nos decepciona. Em algumas partes, aplicam uma forma de silêncio, não falam com nadie, e isto pode ser muito contraproducente para os irmãos. Incluso os anciãos da congregação, a vezes, poderiam cometer erros. E alguns irmãos poderiam parar de falar com aqueles que os ofenderam e até deixem de ir às reuniões. Quizás alguns deles duvidem que esta é a organização de Jeová, por estas pessoas, malas pessoas, adentro da organização. Vamos agora ao parágrafo 4. Que desafios o apóstolo Paulo enfrentou? Podemos ver que alguns irmãos não queriam apóstolo Paulo. Falaram mal de Paulo a suas espaldas para prejudicar sua reputação. E também viu a um membro do corpo governante do primeiro século, o apóstolo Pedro. Paulo viu a ele actuar com racismo, com prejuízo, uma decisão ruim que poderia ter feito outros tropeçar. E vemos também que com Silas ou Bernabé,
ele tuvo uma disensião, uma divisão, uma disputa acalorada por um jovem chamado Marcos, que deixou muito desapontado. Pero vemos, segundo o livro de Atos 15, que Paulo não deixou a Jeová, não deixou a congregação. Ele seguiu predicando, pregando as boas novas. Mesmamente Bernabé, Silas também continuou pregando, só que em lugares distintos se separaram, pero siguieron predicando. Parágrafo 5. O que ajudou Paulo a não desistir de seus irmãos? Ele conta que o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo ajudou a ele a entender que deveria continuar adelante e não renunciar à sua asignação. O amor de ele por seus irmãos era muito importante também. E, em ocasiões, Pablo escrevia a eles que ele os perdonava a eles, pero também seus erros de eles. Podemos ver também que Paulo recomendou a Marcos, porque depois Marcos madurou, cambiou, deixou sua mala atitude, e isto foi para benefício da congregação. 6 e 7. O que vai nos ajudar a continuar mostrando amor pelos irmãos, apesar de suas imperfeições? É muito importante aclarar que uma coisa é a imperfeição e outra coisa é a maldade do coração de alguém. Lembramos a Caim e Abel. Caim não matou Abel por imperfeição. Os fariseus dos dias de Jesus Cristo não mataram a ele por imperfeição. Era outra coisa, maldade de coração. É muito importante aprender a discernir se uma pessoa está actuando por imperfeição ou por maldade de coração. Assim que é muito importante sempre perdonar, orar por aqueles que fazem coisas malas e não tomá-lo personal e cuidar-nos de toda pessoa que encontramos em nosso caminho. Precisamos também lembrar que Jeová perdona as pessoas somente aqueles que estão arrependidos de coração. Ele não perdoa a todo mundo por pecados ou erros que cometem. Jeová somente perdoa aqueles que se arrependem de coração. Um ponto muito importante para tomar em conta. Outra coisa, se nós amamos a nossos irmãos, não vamos a lastimar a eles. Porque aqui vemos a perspectiva, a óptica de pessoa que recebe a ofensa, tem que perdonar, tem que aguentar e não dizer nada. Pero que aí se vemos da óptica de pessoa que está lastimando, que está ofendendo a outros. Se essa pessoa ama a Jeová e a seus irmãos, também vai cambiar sua mentalidade para desculpar por seu erro e não vai repetir sua maldade com os irmãos. E aqui vemos um exemplo de um irmão chamado José que diz que na prisão a gente não tinha nenhuma privacidade e era fácil irritar com seus irmãos, pero sua luta não era contra seus irmãos, era por manter-se unidos e proteger uns aos outros. E mesmamente hoje, nossa luta não é contra nossos irmãos, é contra o sistema que nos rodeia. Hemos visto a primeira situação que poderia desapontar-nos. Vamos ver a segunda. Persevere quando seu marido ou esposa desapontar você. Parágrafo 8. Que desafio os casais enfrentam? Uma situação muito difícil. Muitos deles não são felizes em seu matrimônio. E vemos que tem características, personalidades, gostos, opiniões, cultura e criança distinta. E é lamentável porque vemos que
vão descobrindo coisas no outro que não tinham percebido antes do casamento. E algumas dessas coisas podem causar problemas. E muita infelicidade. Assim que é uma situação muito difícil. Alguns preferem separar ou divorciar. Separação ou divórcio. 9. Que desafio Abigail enfrentou? Ela estava casada com Nabal. Nabal era um homem rude e mau. Seu nome significa estúpido, pouco inteligente, mas bem uma pessoa que não obedecia a Jeová e sua lei, uma pessoa que não agradecia os favores de outras pessoas para ele. E vamos ver que para Abigail devia ser muito difícil viver com uma pessoa assim. Uma situação muito difícil. E um dia vemos que Nabal insultou David e David iba a eliminar a Nabal. E vemos que Abigail poderia simplesmente ter fugido e deixado David matar Nabal, mas não foi isso que ela fez. Em vez disso, convenceu David a deixar Nabal vivo. Parágrafo 10. O que provavelmente motivou Abigail a perseverar, mesmo vivendo num casamento difícil? Podemos ver que ela respeitava a Jeová. Seguramente ela não escolheu a Nabal como esposo. Lembramos que em tempos bíblicos os pais soliam escolher a futuro esposo ou esposa de seus filhos. Pero Abigail respeitava a Jeová. Sabia que para ele o casamento é sagrado. Assim que vemos que ela cuidou de seu casamento, de seu esposo. Incluso pediu desculpas por algo que não tinha feito. Jeová amava a essa mulher corajosa e bem disposta, e Jeová ajudou a ela a livrar-se de seu mal esposo. Porque al final foi Jeová quem eliminou a Nabal, não David. 11. O que Jeová espera dos que são casados? Jeová espera que a esposa continue vivendo juntos, marido e esposa, e que se esforcem por resolver os problemas no casamento e mostrar amor e respeito mutuamente. Um ponto muito importante. Sin embargo, algumas situações não são as mesmas circunstâncias ou mesma situação. Algumas pessoas sofrem infidelidade conjugal, algumas pessoas sofrem violência doméstica, agressão física no seu matrimônio e outros peligros. Nesse caso, a Bíblia e a organização de Jeová dá a opção de divórcio e separação. E é uma decisão muito personal que nossas irmãs e irmãos devem considerar. Não há duas circunstâncias ou dois casos iguais. Vamos ver agora a terceira situação. Persevere quando estiver decepcionado com você mesmo. Que desafios talvez enfrentemos depois de cometer um pecado sério? E podemos nos deixar quebrantados e esmagados. E podemos sentir muita tristeza, muita depressão, e podemos sentir que nossa consciência pesa muito e que Jeová não está cerca de nós outros, que Jeová nunca mais escutaria nossas orações. É um ponto muito interessante, pero não todas as pessoas sentem as mesmas emoções quando cometem um pecado grave. Algumas pessoas se sentem mal, pero outras pessoas não sentem absolutamente nenhum mal em sua consciência ou seu coração.
13. Que erros Pedro cometeu e qual foi o mais grave deles? Vemos aqui que Pedro se sentia muito confiante e disse que ele continuaria fiel, mesmo que todos os outros apóstolos abandonassem Jesus. Depois, quando estava no jardim de Getsemani, Pedro várias vezes não conseguiu se manter vigilante. Vemos isso também. E depois vemos que Pedro abandonou a Jesus e, finalmente, o mais grave, negou 3 vezes que conhecia a Jesus e chegou a ponto de jurar por sua vida que não conhecia. Vamos ver agora o que passou. 14. O que ajudou Pedro a perseverar e continuar servindo a Jeová? Um ponto muito importante. Pedro não se isolou. Ele procurou outros irmãos e contou com a ajuda ou consolo deles. Por um lado, outra ajuda é que Jesus apareceu a Pedro e provavelmente o encorajou. Jesus não diz: vamos fazer um comitê judicial a Pedro, uma audiência judicial. Não disse isso. Jesus encorajou a Pedro. Perguntou a Pedro se ele amava a Jesus. E 3 vezes negou a Jesus e 3 vezes diz que se amava a Jesus mais que os pecados. Assim que é um ponto muito interessante. Jesus não dañou a Pedro. Jesus não tinha desistido dele. Vemos que Jesus o tranquilizou dizendo que seu amigo iba a receber mais responsabilidades. Um ponto muito importante. Como Jesus ajudou a Pedro. Agora, como é a lição em nosso dia? Que certeza Jeová quer que tenhamos? Jeová quer que tenhamos a certeza que Ele nos ama. Nos ama e nos perdoa, como diz a Bíblia em Romanos 8, 38 e 39. Quando cometemos um pecado, nos sentimos culpados. É normal. Pero se não sentimos culpa e não sentimos verdadeiro arrependimento, isso não é normal. E então não podremos receber o perdão de Jeová. E outra coisa, algo muito importante, é a ajuda dos anciãos da congregação. Assim como Jesus ajudou a Pedro, os anciãos têm que ajudar as ovelhas da congregação que necessitam ajuda espiritual. Jesus ajudou a Pedro porque Pedro estava verdadeiramente arrependido de sua ofensa grave. Se os anciãos percebem que um irmão está muito arrependido, eles devem ajudar a ele, não dañar a ovelha de Jeová. É uma grande responsabilidade que os anciãos têm que fazer como Jesus. Lembramos o exemplo de Judas Iscariote. Ele buscou a ajuda dos fariseus. Ele também estava arrependido de seu pecado de traicionar a Jesus Cristo. Pero vemos que os fariseus não quiseram ajudar a ele. Assim que os anciãos podem ser como Jesus, que ajudou a Pedro, e não ser como os fariseus que dañaram muito a Judas Iscariote. Finalmente ele atentou contra a sua própria vida. 16. Por que você está decidido a perseverar e servir a Jeová? Porque solo Jeová e Jesus Cristo têm ditas palavras de vida eterna. Temos certeza que seremos muito abençoados se não desistirmos de fazer o que é bom. Esse foi nosso estudo para esta semana. Muito obrigado por acompanhar-nos. Jeová abençoe a todos vocês e a suas queridas famílias. Hasta la próxima.